Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais esta reunião do nosso ciclo de estudos. Para aqueles que já de longa data nos acompanham, domingo após domingo, para aqueles que estão chegando agora. Temos hoje, então, a abordagem do canto 2 do livro 7 de Savitri. Trata-se de um canto muito especial, no momento em que o próprio poema, a trajetória da narrativa do poema, vai se aproximando de momentos decisivos. Então, relembrando só o canto anterior deste livro 7, que é o livro do Yoga. Então, é o livro que vai se dedicar, ele tem 7 cantos, a uma abordagem em detalhe do processo de preparação de Savitri, que é chamado Yoga de Savitri, e é realizado com o objetivo, primeiro, desculpem, Savitri precisa reunir forças para o momento decisivo que será um encontro e um embate com o deus da morte, Yama, que virá para buscar a alma de Satyavan, já que, como Narada havia revelado, Satyavan, o príncipe, estava destinado a morrer dentro de um ano, a partir do momento em que ele faz este anúncio. E Savitri, então, mantém a sua determinação de unir-se a ele, mesmo sabendo desse destino, e vai viver com Satyavan e os pais dele, o rei cego Dilmatsena e a rainha, que vivem exilados numa ermida na floresta. Então, ela vai viver com eles pelo ano que virá. E este foi o tema do canto 1 do livro 7, porque ali, cada vez mais, ela, à medida em que vai se aproximando aquele momento em que está como que anunciado que será o momento da morte, da partida de Satyavan, a apreensão, a angústia, a apreensão vão se apoderando dela. E de uma forma tal que chega um momento ápice em que aí então virá uma intervenção, que é o ponto de partida do canto 2. Ela ouvirá de súbito uma voz que vem de regiões interiores e regiões mais altas, e que vai como que chamá-la, instala a despertar daquele como que torpor que vai se apoderando dela, para como que redescobrir quem ela é verdadeiramente em essência, qual é o seu destino e a sua missão. Então esse é o chamado, é a convocação desta voz, e vai então se estabelecer um diálogo memorável entre a voz e Savitri, que constitui como que a primeira metade deste canto 2. E ele é como que quase que simetricamente dividido em duas partes. A primeira, então, é este diálogo que se estabelece entre Savitri e esta voz, e a segunda parte é uma meditação, é uma visão que Shri Aurobindo nos oferece, como que no momento em que Savitri vai como que começar o seu trabalho de interiorização para como que buscar a sua essência, a sua real identidade, ela começa como que tendo uma visão, um panorama descortinado de todo o processo evolucionário que vai culminar com a aparição do ser humano, da consciência humana. E depois Sri Aurobindo vai realizar um mergulho extraordinário como que na compreensão, na visão da psique humana. Isso constitui como que a segunda parte deste canto 2. Então,
são dois momentos, esse diálogo é de uma força e ele é decisivo dentro do que vai se desdobrar a partir daí na narrativa, na história, e porque trata-se, em essência, do chamado que é feito a Savitri para que ela recupere a sua real identidade e a sua missão. Nós sabemos que Savitri é um personagem simbólico, é esta princesa que decide, então, cumprindo o seu papel como herdeira de um trono, de um reino da Índia antiga, ela vai se unir a este príncipe para, desta forma, como que cumprir o que é previsto numa situação destas, virá esse confronto com o Deus da Morte. Isso é a narrativa original baseada num conto do Mahabharata. E no conto original, Savitri é a princesa, é a mulher que, com a astúcia própria da mulher, como que consegue convencer, ela usa argumentos que colocam em xeque o Deus da Morte. Ele não tem alternativa a não ser conceder a devolução da alma de Satyavan. Sri Aurobindo transforma isso num símbolo. Então, Savitri passa a ser como um avatar da Mãe Divina que desce com a missão de como que libertar não apenas a humanidade, mas a criação terrestre, a criação universal, na verdade, da sua sujeição ao reino inelutável, inexorável da morte, da ignorância, do sofrimento. Então, este embate com Deus da morte significa, na verdade, em essência, como que esse defrontar-se do princípio do amor, do princípio criador, da manifestação, com a morte, que é esse determinismo fixo, que é parte do próprio processo evolucionário, mas que estaria destinada, segundo a visão de Sri Aurobindo e a mãe, um dia a deixar de ter uma função de renovação e poderia, então, deixar de existir mesmo como um fenômeno cósmico. Então, Savitri é instada a se relembrar desse momento e a se preparar para ele. Essa, então, é esse diálogo que nós vamos ouvir, em princípio, algumas seleções também da passagem da visão que ela terá, então, de todo o processo evolucionário. Cabe falar da força e da importância da música que Sunil compôs para este canto. Nós temos como que, acompanhando canto a canto, e a própria evolução que essa música experimenta, porque ele a compôs ao longo de cerca de 30 anos. Então, a música vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento e evolução do próprio Sunil Bhattacharya, como ser humano, como artista, e, sobretudo, como alguém que também está num processo de busca, descoberta e realização interior. A música reflete tudo isso. E ela está neste canto, ela alcança um patamar praticamente único. Assim. Nós vamos ter aqui um dos momentos mais belos, mais tocantes, mais belos e plenos de significado de toda a música de Savitri. Cabe ainda falar um pouco sobre a maneira como vem sendo feita a apresentação. Então, nós temos feito uma associação de imagens com a música e a poesia, imagens que não têm a pretensão de como que ilustrar o que o poema diz e a música expressa, não no mesmo nível, de qualquer maneira, mas de alguma forma de trazer algo da atmosfera, do que está na poesia, do que está na música. O pano de fundo do poema, mesmo nas partes mais específicas da narrativa, é sempre grandioso, é sempre o plano de fundo da criação cósmica. Então, a dimensão cósmica está sempre presente, a dimensão terrestre, a dimensão
nós já ressaltamos isso algumas vezes, Savitri é como que um hino em que Sri Aurobindo, de diferentes formas, como que manifesta um profundo amor, uma profunda compaixão por toda a criação. Savitri expressa isso de diferentes maneiras, de forma sempre renovada. Então, me parece natural que, numa busca de trazer alguma ilustração ao poema, que se recorra a imagens da natureza terrestre ou mesmo da natureza cósmica, mas não de forma gratuita, sempre buscando escolher aquelas imagens que, de alguma forma, estejam dentro do sentido da atmosfera do que o poema e a música expressam. Já houve tentativas de ilustração de Savitri, feitas no ashram. A primeira delas foi Ruta, uma discípula da mãe, e que recebeu dela própria, da própria mãe, a incumbência de fazer ilustrações que acompanhariam as recitações que ela fez de trechos, de passagens do poema. Depois, outros artistas do ashram também fizeram essa aproximação. Eu recebi recentemente um presente, um livro de uma pintora, uma artista do ashram, que também faz uma aproximação a Savitri. Então, são aproximações feitas com muita sinceridade, se sente muita dignidade, mas, na minha avaliação pessoal, nenhuma delas alcançou ainda como que a dimensão da grandeza épica, da profundidade, alcance, amplidão do próprio poema. Então, por isso, tenho optado por recorrer a estas imagens da natureza. Eu acho que se algum dia um artista deve ilustrar Savitri, ele ainda não nasceu, ou pelo menos ainda não surgiu, não despontou como tal. Então, este é o contexto da apresentação que teremos. Então, o livro 7, o livro do Yoga, no seu canto 2, a parábola da busca pela alma. Como se, na vigília de sua noite insone, através das lentas, silenciosas horas de pesados pés, reprimindo em seu peito o seu quinhão de pesar, ela se sentava, fitando um mudo rastro do tempo e o aproximar-se do destino cada vez mais próximo. Uma convocação do cume de seu ser veio, um som, um chamado que rompeu os selos da noite. Então, um breve recapitular de todo o processo que foi o desenrolar-se daquele ano que Savitri viveu ali ao lado de Satyavan, na floresta, e à medida em que se aproximava aquele momento, vieram momentos, noites de insônia, onde o passar de cada momento, de cada minuto, de cada segundo, de cada hora, vinha como que aproximando este momento, o pesar que era trazido com isso. E ela como que olhava para trás, como que como, quase como que em vão, buscando reter, recapitular o que havia passado, mas o momento do destino era cada vez mais próximo. Então, nesse momento de crise, veio esta convocação do cume de seu ser. Então, não veio de algum lugar qualquer, mas do alto, do cume do ser. Um som, um chamado que rompeu os selos da noite. Acima de suas sobrancelhas, ali onde vontade e conhecimento se encontram, uma voz poderosa invadiu o espaço mortal. Assim que a voz o tocou, o corpo tornou-se uma forte e rígida, dourada estátua de transe imóvel,
uma gema de Deus iluminada por uma alma de ametista. Então, esse chamado súbito, poderoso, que adentrou o âmbito do ser de Savitri, do próprio corpo. Então, Sri Aurobindo menciona quase que especificamente um centro por onde essa voz chegou até Savitri. Então, centros da consciência mais alta, acima da sobrancelha, o centro onde o conhecimento, a visão e a vontade, a força que mobilizada para a ação, ali eles se unem. Neste centro houve esta irrupção desta voz. E é algo tão poderoso vindo dessa dimensão do alto que, tão logo o som dessa voz ressoou, tocou o corpo, o próprio corpo fez como que um aquietamento, tornou-se imóvel como uma dourada estátua, que fosse a própria figuração de um transe de absoluta imobilidade. E nesta estátua imóvel, dentro a presença iluminadora de uma alma de ametista que continuava pulsando, mas todo o ser era imobilidade absoluta para como que ouvir este comando que vinha do mais alto. Seu coração ouviu suas próprias batidas cadenciadas. Porque vieste para esta muda terra presa à morte, esta vida ignorante debaixo de céus indiferentes, atada como um sacrifício sobre o altar do templo. Ó Espírito, ó imortal energia, se era para acalentar o pesar num peito desesperançado, ou com duros olhos sem lágrimas, esperar por tua sina, ergue-te, ó alma, e conquista o tempo e a morte. Então, naquela imobilidade, naquele silêncio absoluto, sabe que podia ouvir as batidas do próprio coração. E não apenas isso, mas na imagem, o coração ouve a si próprio. Então, num estado de absoluta interiorização, de absoluto aquietamento interior e silêncio. E então soa esta voz, que vem como um chamado, uma admoestação, que tem algo de severo. Por que vieste para esta muda terra presa à morte, esta vida ignorante debaixo de céus indiferentes, atada como um sacrifício sobre o altar do templo, ó Espírito, ó imortal energia? Então já essa voz, como que de imediato a chama para despertar para a sua real natureza e o real propósito do seu nascimento. Não era mais apenas mais um ser humano que, mais uma vez, reencenaria a trajetória da vida, nas condições da vida, como ela é na Terra, uma Terra que ainda é presa de forma inexorável à morte, a vida que é regida pelo signo da ignorância, sob céus aparentemente intocados, indiferentes, e onde cada vida repete um ritual como que um sacrifício sobre o altar do tempo. Então, o altar do tempo é aquela passagem inexorável do tempo onde o arco de cada vida, o nascimento, o crescimento, o auge, o declínio e a morte, vai se cumprir como um sacrifício, na verdade, oferecido a estes céus indiferentes. Essa é como que assina, é a trajetória de cada uma das vidas, nossas vidas comuns, mas não dela. Então, a voz já a chama, ó Espírito, ó imortal energia. Então, ele não se dirige à pessoa exterior que está ali como que cedendo ao peso daquele momento de angústia, de sofrimento, não.
ele se dirige ao espírito, à energia imortal que a habita. Se era, porque ela veio, se era para repetir, se era para acalentar o pesar num peito desesperançado, ou com duros olhos sem lágrimas esperar por tua sina. Então, não era o destino dela repetir a maneira como a consciência humana comum experiencia a própria dor, o pesar, seja unindo, identificando-se a ela, como tornando-se uma vítima indefesa do próprio pesar, do próprio sofrimento, ou então refugiando-se na dureza da indiferença. Então, a indiferença dos olhos sem lágrimas é uma forma de se defender de um destino que vai, na verdade, vai dominar de forma inexorável, avassaladora. Este não é o destino dela. Por isso, então, o comando direto à sua interioridade, à sua essência, à sua verdade. Ergue-te, ó alma, e conquista o tempo e a morte. Então, ergue-te, ela está como que recurvada, como que cedendo ao peso, à gravidade do destino terrestre. Então, um chamado para que a alma se erga. E não apenas se erga para como que cumprir o seu destino individual, mas para como que conquistar o tempo e a morte. Então, aqui, essa voz já dá a ela como que uma antecipação de quem ela é e do que ela deve fazer. E ela tem que conquistar o tempo, então não mais aquela sujeição inelutável, inescapável da natureza à curva inexorável do tempo. Isso tem que ser superado. A vida na própria Terra tem que transcender, tem que libertar-se dessa sujeição a este arco do tempo. E, no final, isso representaria uma libertação da própria sujeição à morte. Então, Savitri, aqui a voz a relembra, tem o destino de erguer-se e conquistar o tempo e a morte. Então, vamos ouvir a música poderosa que Sunil compõe, que está inteiramente à altura, que traz toda a gravidade, a urgência deste chamado. Acima de suas sobrancelhas, ali onde vontade e conhecimento se encontram, uma voz poderosa invadiu o espaço mortal. Assim que a voz o tocou, seu corpo tornou-se uma forte e rígida, dourada estátua de transe imóvel. Uma pedra, uma gema de Deus, iluminada por uma alma de ametista. Seu coração ouviu suas próprias batidas cadenciadas. E a voz, por que vieste tu para esta muda terra presa à morte? Ó Espírito, ó imortal energia, se era para acalentar o pesar num peito desesperançado, ou, com duros olhos sem lágrimas, esperar por tua sina, ergue-te, ó alma, e conquista o tempo e a morte.
acknowledge me, a mighty voice invaded mortal space. As the voice touched her body became a star, and the rigid golden statue a motionless star. A stone of God lit by an amethyst soul. Her heart listened to its slow, measured beat. Why comest thou to this dumb, death-bound earth, O Spirit, O immortal energy, if it was to nurse grief in a helpless heart, or with hard, tearless eyes, awake thy doom. Arise, O soul, and vanquish time and death.
Quem puder depois retomar, ouvir novamente a música, vai perceber como ela retrata perfeitamente este arco imenso que é, na poesia, o chamado, o irromper do chamado, depois esta grande curva de preparação, como se esse chamado tivesse que mergulhar fundo no ser de Savitri, e depois este imenso e irresistível erguer-se, que é um erguer-se da aspiração, que é o erguer-se da alma dela em resposta a isso, simbolizado aqui pelas imagens da montanha, das montanhas mais altaneiras, mais poderosas da Terra, em resposta a esse chamado do Sol. Então, um chamado que desce do Sol e retorna ao Sol. Mas o coração de Savitri respondeu na noite escura. Minha força é tirada de mim e dada à morte. Por que eu deveria erguer minhas mãos para os céus fechados? Ou lutar contra um mudo destino inevitável? Ou esperar em vão para soerguer uma raça ignorante que abraça seu lote do destino e zomba da luz salvadora e vê na mente o tabernáculo único da sabedoria em seu cume severo e sua base inconsciente, uma rocha de segurança e uma âncora de sono. Então a mensagem da voz chegou ao coração, a tocou, tanto que houve aquela resposta, mas ao mesmo tempo profundamente identificada com aquele estado, aquela condição, naquele momento, a resposta inicial foi de como que desalento. Minha força é tirada de mim e dada à morte. Então ela capitulava quase que por inteiro, ela não via em si forças para resistir à morte que se aproximava daquela forma. Porque eu deveria erguer minhas mãos para os céus fechados, ou lutar contra o mundo destino inevitável. Então, primeiro, porque ela deveria, mais uma vez, uma consciência, um ser humano impotente diante destas imensidades indiferentes, fechadas, como os céus fechados. Porque ela deveria lutar contra algo que é inexorável e inevitável. Mas, ao mesmo tempo, já desabrocha nela o vislumbre de que ela tem uma missão em relação à espécie inteira, só que ainda assim como um primeiro momento de desalento. Porque ela deveria esperar em vão todos os esforços até então feitos pelos avatares anteriores tinham resultado em uma aparência, pelo menos, de falha, já que as coisas continuavam aparentemente tal como eram antes. Por que deveria ela esperar soerguer uma raça ignorante? E essa raça não apenas é ignorante, mas como que abraça a sua sina, o seu destino, e não apenas abraça isso, identifica-se com isso, mas chega como que a zombar da luz salvadora e se identifica, se apega à mente como sendo o monte, o sustentáculo único da sabedoria. A mente que, quando se reveste de alguma aparência de sabedoria, o faz na forma de um cume, uma montanha altaneira, mas severa, cuja base mergulha fundo no inconsciente e que representa uma rocha, uma referência de segurança e uma âncora de sono, ou seja, com base nessa referência, nessa aparente sabedoria da mente, a consciência humana pode encontrar uma referência segura que responda aos seus anseios mais
imediatos, limitados, e uma âncora de sono. Aí ela pode continuar como que é identificada com a sua porção de inconsciência, de semiconsciência, com seus hábitos milenarmente estabelecidos. A Savitri prossegue: acaso existe um Deus que algum choro possa comover? Ele se assenta em paz e deixa a força do mortal impotente contra sua calma lei onipotente, e a inconsciência e as todo-poderosas mãos da morte. E que necessidade tenho eu, que necessidade tem Satyavan de evitar a rede escura e emaranhada, a sombria porta, ou chamar uma luz mais poderosa para dentro do recinto fechado da vida, uma lei maior para dentro do mundo diminuto do homem? Então, naquela profunda identificação com aquele momento de desilusão, desalento, ela questiona se existe mesmo alguma instância maior que seja tocada, comovida pelo choro, pelo sofrimento humano. Aparentemente não, porque o destino segue inexorável com a sua roda. Se existe essa divindade, ela diz, ele, o Deus, se assenta em paz. Ele é indiferente, intocado pelo sofrimento e pelo destino, e deixa a força do mortal impotente contra sua calma lei onipotente. Então, a força limitada, impotente, de que os seres mortais são dotados, ela é chamada a se opor, a se contrapor a uma lei onipotente que essa divindade teria estabelecido e que rege toda a criação. E essa força do mortal é chamada a se contrapor à própria inconsciência, com maiúscula, o seio escuro de onde tudo emergiu, e as todo-poderosas mãos da morte. Então, nesta lei onipotente que emergiu do inconsciente, que rege a criação, a morte é dada um papel central, todo-poderoso, de reger e, no final, tragar as vidas das criaturas. Então, contra tais forças, tal lei, a força mortal é impotente. E, do ponto de vista dela, que necessidade ela teria, tenho eu, que necessidade tem Satyavan de evitar a rede escura e emaranhada, a sombria porta? Então, que necessidade eles teriam se seres humanos, como são, estavam destinados, fadados a seguir o destino de toda a criação, que é atravessar esta lei escura, essa rede escura e emaranhada do destino, e um dia adentrar na porta sombria da morte? E por que deveriam eles chamar uma lei mais poderosa para dentro do recinto fechado da vida, uma lei maior para dentro do mundo diminuto do homem, se a consciência humana, como ela dissera antes, ela própria se identifica com essa pequenez, ela rechaça, ela zomba de tudo aquilo que é maior, por que deveriam eles, então, se empenhar e chamar uma luz que sabem de antemão que será recusada, rejeitada? Por que deveria eu lutar contra as leis inflexíveis da terra, ou afastar a hora inevitável da morte? Certamente isto é melhor, compactuar com meu destino e seguir de perto atrás os passos de meu amado, e passar através da noite para o crepúsculo da aurora até o sol, através do rio tenebroso que divide as províncias adjacentes de terra e céu. Então ela se pergunta por que deveria lutar contra as leis inflexíveis da terra ou tentar, em vão, afastar a hora inevitável da morte.
porque para um ser humano é impossível isso. E mesmo para um avatar, para alguém que tem o destino, a missão, como que de eventualmente mudar isso, naquele momento isso parecia fútil, parecia vão. Então ela possivelmente atravessa aqui um momento de crise que possivelmente os avatares atravessam. Podemos lembrar e mencionar a agonia do Cristo no jardim do Getsemane, na véspera da crucificação. Possivelmente, não sabemos, possivelmente nunca saberemos, mas provavelmente trata-se de um momento desses em que o avatar é colocado diante da grandeza, da gravidade da missão que lhe é dado cumprir, de tudo que isso representa, mas ao mesmo tempo do preço que isso representa. O Cristo chega a pedir ao Pai que afaste dele aquele cálice. Então, aqui no caso, ela como que absolutamente identificada com aquele momento de desalento, não vê, não encontra em si razões para se erguer e se contrapor àquele destino. Então diz, melhor seguir de perto atrás os passos de meu amado e passar através da noite para o crepúsculo da aurora até o sol, através do rio tenebroso que divide as províncias adjacentes de terra e céu. Então, o Deus da morte virá buscar a alma de Satyavan e ela entende que deve apenas se limitar a seguir nessa jornada que vai da noite, que possivelmente vai adentrar um reino que tem a sua luz, atravessando o rio tenebroso, o limite que separa o reino da terra e do céu, o reino da vida e o reino do pós-morte, do além. Poderíamos então jazer desarmados, peito contra peito, não perturbados pelo pensamento, não perturbados por nossos corações, esquecendo o homem e a vida e o tempo e suas horas, esquecendo o chamado da eternidade, esquecendo Deus. Então, é um momento em que ela considera que melhor seria capitular e como que identificar-se por inteiro com essa dimensão humana e aí, então, junto do ser amado, unidos, e já sem pensamentos que coloquem em dúvida essa decisão e os corações não mais perturbados pela necessidade de escolhas, mas deixando atrás toda a experiência humana, da vida, do tempo, das horas, e tudo aquilo que o destino humano representa, e esquecendo também um chamado que eventualmente venha do futuro, venha do alto, esquecendo o que possa ser a promessa, o chamado da eternidade, esquecendo mesmo essa dimensão maior de Deus, ali, apenas unidos diante do destino inexorável, inevitável da morte. A voz respondeu, é isto o bastante, ó Espírito? E o que dirá a tua alma quando despertar e souber que foi deixado por fazer o trabalho pelo qual ela veio? Então a voz aqui, diante desta determinação dela como que de aceitar o destino humano e recusar esse chamado, ela como que a faz lembrar o que possivelmente já terá também acontecido com outros mensageiros, outros emissários do alto que vêm com a missão e que, uma vez identificados com o destino terrestre, como que esquecem essa destinação, essa missão.
Então, o nascimento nas condições humanas representa como que o adotar uma veste, um véu de esquecimento. Então, ela pode escolher aquela identificação absoluta com aquele momento, esquecendo tudo o mais. Mas um dia a voz a lembra. A alma vai despertar. E um dia ela vai olhar para trás e vai se perguntar pela missão que ela trouxe e que foi deixada sem cumprir. Então, a música que virá como que expressa de uma maneira absolutamente identificada, inspirada mesmo, este momento de desalento, de dúvida, de Savitri. Mas o coração de Savitri respondeu na noite escura. Porque deveria eu lutar contra as leis inflexíveis da terra ou afastar a hora inevitável da morte? Certamente isto é melhor, compactuar com meu destino e seguir de perto, atrás, os passos de meu amado, e passar através da noite para o crepúsculo da aurora, até o sol, através do rio tenebroso que divide as províncias adjacentes de terra e céu. A voz respondeu: é isto o bastante, ó Espírito? E o que dirá tua alma quando despertar e souber que foi deixado por fazer o trabalho pelo qual ela veio? But Savitri's heart replied in the dim night, why should I strive with earth's unyielding laws, or stave off death's inevitable hour? This surely is best, to pactize with my fate and follow close behind my lover's steps and pass through night from twilight to the sun, across the tenebrous river that divides
the adjoining parishes of earth and heaven. The voice replied, "Is this enough, O Spirit? And what shall thy soul say when it wakes and knows the work was left undone for which it came?" Então, nós ouvimos o chamado da voz, esta primeira resposta de Savitri absolutamente identificada com o estado em que está. E ouvimos como a música expressa primeiro a força, o poder, a urgência deste chamado, e como nesta segunda música há uma absoluta identificação com o espírito em que Savitri se encontra. Então, é algo absolutamente único, a inspiração de Sumil nessa identificação. Na música, com frequência, ou quase sempre, nós temos que ouvir mais de uma vez, até que, como que, a mensagem da música, da melodia, mas da música como um todo, comece como que, por assim dizer, a circular no sangue, e aí nós possamos entender esta mensagem, para que, então, possamos avaliar o quanto tem esta identificação aqui nessa passagem e, sobretudo, na que virá. Existe um relato, teria sido feito um escrito de memórias, cuja autenticidade é questionada por alguns, mas que, enfim, existe, feito por Ana Madalena Bach, a segunda esposa de Johann Sebastian Bach, e que conta, então, que num dado momento ele estava compondo a Paixão segundo São Mateus, ela entrou no local de trabalho dele, ele estava compondo e ela descreve que ele tinha o rosto da cor das cinzas da morte, o rosto lavado de lágrimas. Ela então saiu, voltou,
Nós sabemos o quanto, nessa música, A Paixão segundo São Mateus, há uma absoluta identificação com toda aquela atmosfera de compaixão e sofrimento da paixão. Aqui, de forma, acho que se pode dizer análoga, existe essa absoluta identificação de Sumiu com essa atmosfera do que é narrado, o espírito em que Sávitre se encontra. A voz respondeu: é isto bastante, ó espírito? E o que dirá a tua alma quando despertar e souber que foi deixado por fazer o trabalho pelo qual ela veio? Ou isto é tudo para teu ser nascido sobre a terra, encarregado de um mandato pela eternidade? Alguém que ouve as vozes dos anos, alguém que segue as pegadas dos deuses, passar e deixar não mudadas as velhas, poeirentas leis. Então, a voz aqui desvela o sentido, deixa absolutamente claro e explícito que ela tem uma missão, ela tem um trabalho, um mandato a cumprir. Então, se essa capitulação é tudo para o ser dela, o teu ser nascido sobre a terra, encarregado de um mandato pela eternidade. Alguém que ouve as vozes dos anos, alguém que segue as pegadas dos deuses. Então, de alguém que nasce com essa missão, não uma missão de uma realização individual, pessoal, mas de uma realização que vai se estender à criação como um todo. Alguém que, identificado inteiramente com a criação, é capaz de ouvir o passar dos anos, o que os anos, o tempo tem a dizer, mas que, ao mesmo tempo, segue as pegadas dos deuses, que segue a trilha daqueles que a antecederam no cumprimento de uma realização de uma missão maior aqui. Então, tudo, ela está contente em passar e deixar que as leis, as velhas e poeirentas leis, sigam imutáveis. Lá no livro 3, quando Ashwapati chega diante da Mãe Divina, como que cumprindo todo um caminho de ascese, de austeridade, até chegar lá, que é o yoga de Ashwapati, ele recebe da Mãe Divina a promessa. Diz: alguém nascerá e como que romperá, quebrará as cadeias da era de ferro. Então, este alguém é sábio. E aqui ela está prestes a abrir mão de cumprir essa missão e deixar que tudo prossiga como sempre foi. Não haverá novas tábuas, nenhum novo mundo, nenhuma luz maior que tenha descido sobre a terra, libertando-a de sua inconsciência e ao espírito do homem do destino inalterável. Não irás descer para descerrar as portas do destino, as férreas portas que pareciam para sempre fechadas, e conduzir o homem até a vasta, dourada estrada da verdade, a estrada que atravessa as coisas finitas rumo à eternidade. Não haverá novas tábuas. Então, é uma alusão àquele que um dia desceu trazendo uma revelação, revelações que com frequência se transformam em escrituras, então novas tábuas, como que uma nova lei, um novo código que deva ser trazido e que, por sua vez, possa possibilitar a criação de um novo mundo. E que isto represente a descida de uma luz maior sobre a Terra, uma luz que vai libertá-la da sua inconsciência e vai libertar o espírito do homem do seu destino até então inalterado. Então, a voz questiona ela se ela vai permitir que isto aconteça, permaneça como está. Não irás descer para descerrar as portas do destino,
as férreas portas que pareciam para sempre fechadas. Aqui, mais uma vez, aquela alusão à lei, à era de ferro, em que as leis, as chamadas, assim chamadas leis da natureza, em grande parte regidas pela inconsciência ou semiconsciência, pela inércia dos movimentos, dos processos, para sempre como que fechados num circuito limitado. Então, alguém deve descer, e ela nasceu com esta missão, para como que abrir estas portas, como que destrancar essas portas e conduzir o homem até a vasta, dourada estrada da eternidade. Então, ele está fechado nesse recinto limitado, escuro, e caberá a alguém abrir portas que vão possibilitar a consciência humana como que adentrar uma outra dimensão, que é esta imagem da dourada estrada da verdade expressa. A estrada que atravessa as coisas finitas rumo à eternidade. Então, a estrada que permitirá a união da criação, a união daquilo que está sujeito ao tempo, à finitude, a transcender e unir-se ao infinito e à eternidade. A voz prossegue: este é então o relato que devo fazer, minha cabeça recurvada de vergonha diante do assento do Eterno. O poder dele, que ele acendeu em teu corpo, falhou, e que sua trabalhadora retorna, sua tarefa não feita. Então, o coração de Sávitri se calou, não proferiu palavra alguma. Então, a voz pergunta se deve retornar àquele que a enviou com um relato de que aquela mensageira havia desistido, abriu mão da sua tarefa, e que um poder especial que havia sido como que condensado e reunido naquele corpo, esse poder falhara. E que esta trabalhadora estaria retornando, deixando não cumprida a sua tarefa. Então, diante destas considerações da voz, o coração de Sávitri se calou, não proferiu palavra alguma. Retendo, porém, dela o coração perturbado, rebelde, abrupto, ereto e forte, calmo como um monte, sobrepondo-se aos mares da ignorância mortal, seu pico imutável acima da atmosfera da mente, um poder dentro dela respondeu à quieta voz: sou tua porção aqui, encarregada de teu trabalho, assim como tu és eu mesmo, para sempre assentada acima. Fala às minhas profundezas, ó grande e imortal voz. Comanda, pois estou aqui para cumprir tua vontade. Então, nesta passagem, que supõe-se tenha sido um momento breve, mas aqui parece que se está diante de um daqueles momentos em que o tempo parece suspenso. Então, nesse momento, o coração dela se calou, algo nela mergulhou fundo no coração, e de lá, do fundo do coração, emergiu esta resposta. E este algo que emergiu se sobrepôs àquele coração que estava perturbado pelo sofrimento e que estava mesmo pronto a se rebelar contra a sua própria missão. E este algo se ergueu de forma abrupta, ereta e forte, calmo como um monte,
sobrepondo-se aos mares da ignorância mortal, seu pico imutável acima da atmosfera da mente, um poder dentro dela respondeu à quieta voz. Então a voz vinha do alto, adentrou a consciência dela pelos centros mais altos. E de dentro dela, do fundo do coração, emergiu este poder que responde à voz. Então é um poder com maiúscula que responde a uma voz com maiúscula. Sou tua porção aqui, encarregada de teu trabalho. Assim como tu és eu mesma, para sempre assentada acima. Então aqui, em 2 versos, Sri Aurobindo toca como que algo do mistério, do processo complexo que é a descida de um avatar, porque ele se torna, na Terra, aqui na manifestação, uma porção daquilo que o enviou, da unidade, da totalidade do Espírito, do ser divino, algum aspecto do divino que então se manifesta, uma porção. Não é a totalidade dele, mas é uma porção dele. E que nasce com um trabalho, não vem como que a passeio, não vem por uma curiosidade de exploração, mas ele vem com uma missão específica. Assim como tu és eu mesma, para sempre assentada acima. Então, aquela voz que fala é também um aspecto dela própria, como este poder. Então, isso, de novo, parece se referir a este mistério do avatar, que é um aspecto do ser manifestado e que tem como que uma união, uma conexão permanente com este algo que fica acima e, ao mesmo tempo, essa porção individualizada, entre aspas, separada aqui. De certa maneira, o que nos é dito em termos do que é o processo individual de cada um de nós é-nos dito pela mãe Sri Aurobindo, é uma centelha, uma fagulha do fogo do Espírito. Então, cada um de nós é uma porção disso, mas está, ao mesmo tempo, em conexão permanente. Então, essa centelha, essa fagulha é o psíquico em nós. Então, ele está aqui e ele tem um trabalho. No nosso caso, um trabalho em nível, em esfera individual, de como que conduzir, de se apropriar de uma diminuta porção aqui de matéria física, de matéria vital, de matéria mental e de fazer disso um campo de trabalho, de experiência, que vai possibilitar que a manifestação dessa centelha vá crescendo no campo da manifestação terrestre. Mas isso está em conexão permanente com uma porção em nós, aquilo que é chamado ser central, que é de âmbito universal, embora individualizado. Isso está para sempre assentado acima, não está na manifestação, mas mantém a conexão permanente com este enviado, este delegado seu, que é o psíquico. Savitri, então, e essa grande resposta, um grande arco entre aquele momento de desalento até que possa emergir essa resposta. Fala às minhas profundezas, ó grande e imortal voz, comanda, pois estou aqui para cumprir tua vontade. Então é este arco imenso que a música que vamos ouvir vai retratar. Então, mais uma vez, insisto, este é um momento único na música de Savitri, é um momento talvez único em toda a música humana, porque temos nas paixões de Bach, nas sinfonias de Beethoven, nas óperas de Monteverdi ou de Mozart, momentos assim que há tanto uma absoluta identificação com a condição humana como uma abertura, um chamado a algo que a transcende. Mas aqui, a maneira como esta passagem é transformada em música é uma coisa única. Como eu disse antes, uma única audição talvez não possibilite a percepção disso, mas
fica o convite, ou através de assistir novamente esse vídeo, ou então baixando essa música. Ela pode ser baixada de forma gratuita no site do Sri Aurobindo Ashram, Música de Savitri, livro 7, canto 2. De uma forma ou de outra, fica essa forte recomendação. Essa música merece ser ouvida até que ela possa fazer absoluto sentido para nós. Então o coração de Savitri se calou, não proferiu palavra alguma. Um poder dentro dela respondeu à quieta voz. Sou tua porção aqui, encarregada de teu trabalho, assim como tu és eu mesma, para sempre assentada acima. Fala às minhas profundezas, ó grande e imortal voz, comanda, pois estou aqui para cumprir tua vontade.
Then Savitri's heart fell mute. It spoke no word. A power within her answered the still voice. I am thy portion here, charged with thy work, as thou myself seated forever above. Speak to my depths, O great and deathless voice. Command, for I am here to do thy will.
E a esta grande palavra de aceitação e assentimento de Savitri, a voz respondeu: relembra por que vieste, descobre tua alma, recupera teu si oculto. No silêncio, busca pelo significado de Deus em tuas profundezas. Então, a natureza mortal transforma na divina. Abre a porta de Deus, adentra o transe dele. Afasta de ti o pensamento, esse ágil macaco da luz. Em seu tremendo silêncio, aquietando teu cérebro, a vasta verdade dele desperta dentro e sabe e vê. Afasta de ti o sentido que vela a visão do teu espírito. Então, aqui um breve comentário, como ela decidiu, aceitou cumprir a missão com que viera, a voz começa como que a dar a ela quase que um programa, um caminho a ser cumprido. Então, primeiro ela tem que relembrar quem ela é e, para isso, ela tem que redescobrir a própria alma. Ela tem que recuperar do tecido imenso, intrincado da vida, da mente, das identificações exteriores, o que a constitui no mais recôndito, no mais oculto. E, silenciando, transcendendo todos os ruídos, ela deve buscar pelo sentido o significado de Deus em tuas profundezas. Então, nesse mais recôndito de si, buscar pelo significado, sentido. Então, a natureza mortal transforma na vida divina. Então, aqui há um programa, por assim dizer, tremendo de não apenas como que assumir a sua natureza interior, de verdade, a natureza divina, mas de transformar a natureza mortal na natureza divina. Então, há um trabalho aqui de transformação das partes exteriores do ser. O corpo, a vida, a mente, tem que se transformar, se transfigurar, transubstanciar na natureza divina. Para isso, ela tem que abrir, descerrar as portas dessa dimensão do divino e identificar-se com a sua presença lá, o transe deste ser. E para isso ela tem que transcender, ultrapassar. Mas não apenas isso, ela faz uma recomendação mais radical. Afasta o pensamento, porque ele é um ágil macaco da luz. O pensamento ele tem esse dom de como que mimetizar, de imitar aquilo, as percepções, as intuições, aquilo que vem da luz. Então, melhor afastá-lo. E isso não vai significar uma anulação do ser, mas uma abertura para uma dimensão maior, em seu tremendo silêncio, aquietando o cérebro. Então, o aquietar do cérebro não vai anular as possibilidades dele, mas abri-lo para que ele possa se abrir a essa dimensão mais alta que pode, então, amanhecer sobre ele. A vasta verdade dele desperta dentro. E uma vez desperta essa dimensão, virá a possibilidade de saber, de conhecer e de realmente ver aquilo que é o essencial do verdadeiro. Mas não apenas o pensamento deve ser afastado, mas a identificação, a ilusão da identificação com o mundo exterior através dos sentidos. Afasta de ti o sentido que vela a visão do teu espírito. Então, essa identificação sensorial, ela vela a percepção, a visão que vem dessa dimensão interior. No vazio imenso de tua mente, tu verás o corpo do Eterno no mundo. Tu o conhecerás em cada voz ouvida por tua alma. Nos contatos do mundo encontrarás o simples toque dele, todas as coisas te envolverão no abraço dele.
conquista as pulsações de teu coração, que teu coração bata em Deus. Tua natureza será o motor dos trabalhos dele. Tua voz será a morada do poder de sua palavra. Então, abrigarás minha força e conquistarás a morte. Então, aquele aquietamento, silenciamento da mente e dos sentidos abre este âmbito, esta imensidão, entre aspas, vazia, onde ela terá, então, a visão do corpo do eterno no mundo, o mundo, o universo como o corpo do próprio ser, infinito e eterno. Tu o conhecerás em cada voz ouvida por tua alma. Uma vez que ela se identifica com a própria alma, ela é capaz de reconhecer, de perceber a alma em tudo. Nos contatos do mundo encontrarás o simples toque dele. Todas as coisas te envolverão no abraço dele. Uma transformação absoluta na própria maneira de se relacionar com o mundo. Não necessariamente o mundo, mas a forma como ela vai se relacionar com ele mudará. Porque ela verá o que está por detrás dessas aparências. Conquista as pulsações de teu coração, que teu coração bata em Deus. Então, o próprio pulsar do coração, tão identificado com movimentos mais exteriores do ser, devem ser conquistados, devem ser como que trazidos a essa identificação, de modo que o pulsar do coração nela seja o pulsar em Deus, nessa dimensão maior que é Deus. Assim, tua natureza será um motor dos trabalhos dele. Então, a natureza dela inteira será o motor, o mecanismo através do qual a ação, o trabalho dele se cumprirá. Então, este carro, por assim dizer, dessa manifestação, terá na natureza dela um motor, um engenho capaz de levá-lo adiante, de levá-lo a cumprir tais trabalhos. Tua voz será a morada do poder de sua palavra. Então, através da voz dela, o próprio verbo, a palavra, com maiúscula, poderá se veicular. Então, abrigarás minha força e conquistarás a morte. Então, nesse momento, a voz se revela como sendo uma voz que vem desta dimensão. Então, ela não fala, abrigarás a força dele, tu abrigarás minha força e conquistarás a morte. Aqui, isso é colocado no original, no inglês, é colocado um tempo do verbo imperativo, o shall, que significa que isso não está sujeito a eventuais desvios, não. Isso deverá, isso irá se cumprir um dia. Realizando essa preparação que é colocada aqui, ela então será capaz de fazer-se veículo, instrumento dessa força e dessa forma cumprir aquilo para que ela nasceu, que é a própria conquista da morte. Eu vou saltar uma passagem aqui que seria da própria visão que vai se abrir a Savitri aqui. Nós vamos retomar isso na transição para o próximo canto de Savitri, na próxima reunião. Então vamos mais diretamente à próxima. A música aqui é grandiosa, ela retoma a plenitude da presença e da força da própria voz. E aí, não por acaso, vai emergir uma voz. Não por acaso a voz que vai emergir é aquela mesma voz lá do primeiro canto.
essa voz majestosa, portentosa. E as imagens que vão ilustrar essa passagem tentam ser uma aproximação a essa percepção que é colocada: tu verás o corpo do Eterno no mundo, tu o conhecerás em cada voz ouvida por tua alma. Então, são diferentes manifestações dessa presença. A voz respondeu: relembra por que vieste, descobre tua alma, recupera teu si oculto. No vazio imenso de tua mente, tu verás o corpo do Eterno no mundo, tu o conhecerás em cada voz ouvida por tua alma. Então, abrigarás minha força e conquistarás a morte. Então Savitri, ao lado de seu fadado marido, sentou-se, rígida ainda em sua dourada pose imóvel, uma estátua do fogo do sol interior. Ela olhou para dentro de si mesma e buscou por sua alma. The voice replied, remember why thou camest, find out thy soul, recover thy hid self. In the enormous emptiness of thy mind, thou shalt see the Eternal's body in the world. Know him in every voice heard by thy soul. Then shalt thou harbor my force and conquer death. Then Savitri, by her doomed husband sat, still rigid in her golden motionless pose, a statue of the fire of the inner sun. She looked into herself and sought for her soul.
Como eu disse no início, o que vem nesta segunda metade deste canto é uma visão extraordinária que Cherubino nos oferece, como que da, da manifestação, mas aqui muito especificamente centrada na manifestação no nível humano. Então ele vai aprofundar assim aspectos da psique humana, como pelo menos até aqui em Savitri ele não fez. Então no começo da próxima reunião sobre Savitri, como transição para o canto 3, nós podemos começar por uma parte, pelo menos, dessa passagem dele. Porque é como se, diante do programa que a voz colocou diante de Savitri, ela tivesse que realizar essa capacidade de identificação, de compreensão, para que, ao mesmo tempo, ela pudesse, compreendendo todos os mecanismos envolvidos na manifestação da consciência até então, para que ela pudesse, então, ter condições de transcender isso. Então, o começo dessa introvisão dela não é uma visão dela própria dos reinos interiores dela, mas essa visão da manifestação universal como chegou até aquele ponto. Então é isso. Temos ainda alguns minutos, caso alguém queira esclarecer algum ponto, compartilhar alguma coisa. Eu gostei muito de ouvir, aqui é a Estelita que está falando, Sim, Estevão. traz como é que eu vou dizer, esse encontro mesmo, né, da alma com o divino, né, de uma forma muito que retrata a inquietação, né, humana, para quê, né, gostei muito de me aproximar, né, de uma forma assim, de ver, né, na verdade, que retrata muito esse humano em busca, né, gostei disso, gostei mesmo, fiquei muito agraciada, muito agradecida pelo seu trabalho. Nós temos esse privilégio, né, que é termos esta abordagem a partir da visão poderosa, da visão única de Ciro Aurobindo na poesia. Ou seja, ele através da poesia, ele transmite essas percepções dessas verdades espirituais, dessas dimensões interiores, com a força que é própria à poesia. E temos o privilégio, né, de que isso tenha sido, ou passagens deste poema tenham sido lidas pela mãe, não lidas, mas vivenciadas na fala pela mãe, e depois também tornadas mais próximas da nossa sensibilidade através da música de Sunil. Então, acho que é um privilégio único. Verdade, verdade. Muito agradecida. O Marcos nos deixou uma mensagem aqui de que ele que é musicista, fez a própria versão em relação a este canto de Sade, que eu não sabia da existência disso. Acho que vai ser interessante podermos ouvir um dia. Oi, bom dia. Então, eu fiz essa versão lá em Auroville, quando eu conheci uma bailarina
que, que era discípula da mãe, a Jean Finlay, e ela me pediu para fazer a trilha desse canto, porque ela dançou isso lá no na Banyan Tree, né, naquela árvore, a figueira. Foi muito lindo, uma experiência inesquecível dessas coisas que acontecem com a gente assim, magicamente lá em Auroville. E quando eu voltei, não sei se você deve ter esquecido, eu fui no encontro da casa, não me lembro mais onde foi, e eu tinha gravado quando voltei, deve ter sido em 91, a, essa versão com os temas que eu compus lá na Índia, com o texto, o texto nós selecionamos alguns versos, que aliás tinham sido selecionados por essa bailarina, e uma amiga minha, atriz, leu, a gente gravou no estúdio, e Manuel Henrique que ficou com essa. Porque eu vendia as fitas cassetes nesse encontro, não lembra, não? Olha, Marcos, por algum Enfim, motivo, se chama enfim, Música para Savitri. é o momento de E, recuperarmos isso, então, né? e aí, como eu não tinha mais, porque meu computador tinha, o HD tinha queimado, eu só consegui graças ao Manuel Henrique, que ele é um arquivador fantástico de tudo, né? E ele tinha digitalizado essa fita, então ele tem. E quem quiser conhecer esse trabalho, talvez possa pedir a ele, não sei, aí, porque ele me mandou uma, eu salvei aqui, mas eu nem sei como é que a gente distribui isso, mas hoje em dia, por mim, isso poderia ser distribuído gratuitamente, assim. Eu teria muita alegria se as pessoas conhecessem esse trabalho que nasceu lá, fruto desse encontro inesperado. E, e foi muito interessante, muito tocante, né? A leitura desse texto, a primeira vez, né? Eu com 25 anos lá. Então, é um depoimento aqui para os novos que estão chegando, Sim. para E, que talvez isso possa tocar outros corações. Eu me interesso por ouvir. o material está digitalizado, né? Não é mais só fita cassete. É, Não eu é, não é, não é mais. Eu não sei se o Manuel está aqui na reunião, se o Henrique está tô, Sim, aqui na está. reunião. Ah, é, então. então, eu tenho esse material sim, ele não está aqui no meu disco rígido, mas está nos discos de backup, que eu realmente sou um acumulador desse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena guardar, né? Então, Aham. está em algum disco rígido de backup. Eu vou localizar. E muita gratidão por você ter salvo esse meu trabalho, senão eu não teria mais. As partituras também eu acho que ficaram, porque naquela época a gente não tinha como escrever no computador, como agora se faz, então tudo, tudo teria sido se perdido se não tivesse sido a sua capacidade de armazenamento aí. Porque eu ganhei uma fita sua, aliás, duas, né? Com o grupo do Rio de Janeiro, se não me engano. Não era? Aham, Foram já não me duas lembro. fitas que eu lembro, Voz da Alma e a outra Savit. Eu lembro. É, então essa música para Savitri é exatamente esse canto, que é muito tocante, né? Mas foi lido, interpretado por uma atriz, Cristina Vilaça, que hoje em dia escreve livros infantis. Então, se você depois encontrar e puder distribuir aí para o pessoal, eu te agradeço. Como a gente faz é deixar no Google Drive e distribuir o link. É o jeito que a Ah, gente faz ótimo, esse tipo de coisa. tá ótimo. Te agradeço.
Aliás, falei mentira aqui, acabei de localizar no disco rígido. Música para Savitri e Voz da Alma. Acabei de localizar, está aqui sim. Suíte Paisagem, música para Savitri, A, B, C, D, F, G, H, até I. Então são essas. São essas mesmo. Pois eu disponibilizo para o grupo. Suíte Paisagem é fruto das minhas aulas com Kohreuter, mas é quando eu me libertei das lições de dodecafonismo, de modernismo. Tem também Ciclo das Águas e Mensagem Inca. Essas Lembra? foram posteriores, é. E Amar Praner Manus, não sei se é assim que fala. Ah, isso é uma canção de Tagore, Amar Praner Manus. Amar Praner Manus, é isso que fala? Manus é meu amado companheiro ou minha amada companheira. É o divino. Sim. É uma canção de Tagore. Posso disponibilizar tudo, então? Pode tudo, pode tudo. Gratidão aí. Gratos nós. Bom, acho que podemos ir concluindo, deixando que a mensagem de Savitri, da música, reverbere em nós. Prosseguimos no próximo sábado com a leitura de Wolff, e no próximo domingo a vida divina. Então, mantivemos uma sequência normal das reuniões do ciclo, em seguida a Savitri, a vida divina, com o detalhe que vai entrar no primeiro domingo de setembro, mas aí depois retomamos a sequência normal, porque em setembro teremos 5 domingos. Então, o próximo domingo, a vida divina com Ariano. Ok, muito agradecida, então. Um bom domingo a todos, a todas, e grata Isso. aí pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom te ouvir, Marcos, que eu conheço, e a Vânia também, né? Que bom Muito que você bom está aqui com a gente. estar entre esses queridos também, e as pessoas que eu ainda não conheço, é um prazer também, né? Partilhar essa preciosidade. Gratidão, um bom fim de semana. Bom final de semana para todos. E uma Isso. boa semana, né? Isso. Boa semana. Um abraço. Seja bem-vinda, Estelita. Obrigada. Obrigada. Parece razão. Estou aqui. Então, Muito boa agradecida. semana para todos e todas. Tchau. Gratidão, Estelita. Beijo no Evandro e na Úrsula May. Bom te ver, Vânia. Gratidão também. Tchau.